Alô, galera do Torne-se Programador. Vamos para a nossa aula de número 21, tá certo? Na aula de hoje a gente vai falar sobre aplicações back-end e front-end, tá ok? Então a gente vai criar uma aplicação do zero. Essa aplicação, eu vou mostrar para vocês a diferença de quando a gente está mexendo no back-end e quando a gente está mexendo no front-end. Esse termo back-end e front-end é um termo utilizado aí para todo mundo que trabalha com programação, tá certo? Porém, o que isso quer dizer aí pra gente em português? Seria o código de front, né, o código da frente, o código que roda no seu browser, né, no seu, no seu navegador, né? Então isso seria o front-end. E o back-end é o código que roda lá no servidor. Então assim, back-end está no servidor, front-end está na sua tela, tá certo? Para explicar melhor para vocês, pessoal, essa imagem aqui vai ajudar bastante, tá certo? Front-end e back-end, tá certo? O que seria o front-end? Imagina que isso aqui é o seu browser, que é esse browser aqui, tá vendo? É esse aqui que eu estou navegando, o Chrome. O Chrome é o seu browser. Tudo que roda no seu browser, ele está rodando no front-end. Por exemplo, se eu clicar aqui com direito e ir em inspecionar, tá? E aí eu vier aqui em network e fizer algum código aqui dentro, então, por exemplo, alert, olá, alunos. Esse código que eu fiz aqui, ó, olá, alunos, eu rodei ele no meu front-end. Por quê? Eu estou rodando no meu local aqui, ó, na minha máquina agora, tá? Então, por estar rodando isso na minha máquina, isso é considerado código de front-end, tá? Programação front-end você só vai ter com JavaScript, com CSS e com HTML. Essas são as linguagens de front-end. Então, se você está mexendo com JavaScript, HTML e CSS, você é um programador front-end, tá? Aí você tem vários frameworks que você pode utilizar aí para JavaScript. Então você tem o jQuery, você tem Backbone, você tem uns outros frameworks que se encaixam aí para formar o profissional front-end, tá certo? Mas normalmente o front-end trabalha com, no fundo, com essas três ferramentas, né? O HTML, o CSS e o JavaScript. Então, quando você vê HTML, CSS e JavaScript, você está falando de front-end, tá? Agora, quando a gente está falando de back-end, back-end é o cara que trabalha com a linguagem que roda lá no servidor, tá? Uma página de internet, para ela funcionar, ela precisa de dois passos. O passo onde você vai programar o seu código para mostrar no browser do seu cliente, né? No browser da pessoa que está utilizando. Isso se a gente falar sobre internet, né? Então, o código que você faz é para rodar no computador da pessoa, certo? Que é a parte do front-end. E a parte do back-end você vai fazer para rodar no servidor. Sem o servidor, o front-end não vai funcionar. Sem o front-end, o back-end também não vai funcionar, que é o servidor, tá certo? Então, para você colocar um site no ar, você precisa ter essas duas interfaces. Trabalhar com front-end e trabalhar com back-end. Por quê? O back-end vai falar para o servidor, rode isso para mim desse jeito. E o front-end vai falar para você, ó, mostre para mim desse jeito para o seu cliente, tá certo? Então, esse desenho aqui ilustra um pouco legal o que eu estou querendo dizer, tá certo? Então, front-end roda no browser, back-end roda no servidor. Vou mostrar isso para vocês na prática agora, tá certo? Então, para ilustrar isso, eu vou criar uma aplicação em Node.js. Por que eu escolhi o Node.js? Porque a gente já veio mexendo com JavaScript desde o começo das aulas até agora. Eu poderia escolher outras linguagens, como Java, como C Sharp, como PHP, como ASP, mas eu vou ir pelo Node.js para facilitar para vocês. Vocês já aprenderam JavaScript até agora, então vamos continuar com a interface ali do JavaScript, certo? Agora com JavaScript Backend, utilizando Node.js, tá certo? Para quem não conhece Node.js, quer ver como é que faz para instalar e etc., no Google, Node.js,
vai mostrar para vocês aí várias informações, inclusive o próprio site do Node.js. O que vocês vão fazer aí na máquina de vocês? Entrar no site do Node.js, baixar ali as dependências para o computador de vocês, instalarem, e aí vocês vão chegar no ponto aonde eu estou, tá? Então assim, quem é de Windows, você vai ter lá na seção Downloads, o download do Windows lá. Então você vai clicar aqui e vai fazer o download do Windows, tá certo? Quem não é do Windows, quem é do Mac, tem aqui também o PKG para você baixar e instalar. Quem é do Linux, também tem essa forma para você instalar. Quem vai instalar por linha de comando, também tem como. Node.js, install. Install Node.js command line. Se vocês colocarem isso daqui no Google, ele vai trazer para vocês o how to lá, como que vocês podem fazer isso por linha de comando, tá? Então aqui é um dos exemplos. Você consegue fazer um clone dele de um GitHub. Gente, para quem não conhece o clone, eu dei uma aula lá de Git, uma aula anterior, falando justamente sobre Git. Aí vocês vão entender o que é esse Git clone aqui que ele está fazendo, tá? Então, você vai baixar isso aqui do repositório do Git, vai entrar nesse diretório e vai dar um make. O make ele vai configurar isso daqui para você, entendeu? Então, é uma forma de instalar isso daqui para quem tem Mac, para quem tem Unix aí, né? Outra forma também é o sudo apt-get ou yum install para quem estiver usando Red Hat, tá? Então, assim, tem várias formas de você instalar isso. Google vai te dar todas as informações que você precisa, tá ok? Se você estiver precisando de ajuda com relação a isso, pode me mandar mensagem, eu destravo vocês, a gente pode marcar uma aula particular e aí a gente pode, eu posso ajudar vocês a configurar, tá? Então, legal. Uma vez vocês com o Node instalado na máquina de vocês, lá no console ou no command line, ou aonde você tiver, se você tiver no Windows no command line, no CMD lá, né? Se você estiver no Ubuntu ou no Mac, você vai ter lá o terminal, onde você vai fazer isso daí. Então você vai chegar nesse mesmo ponto que eu aqui, ó. E aí vocês vão conseguir digitar uma coisa que chama node version. Uma vez que vocês conseguirem digitar node version, ele vai trazer para vocês a versão do Node.js que você tem instalado. Se você tem isso, quer dizer que você conseguiu aí instalar com sucesso o Node.js, tá? O próximo passo, além de instalar o Node.js, é instalar um framework chamado Express, tá? Express. Então, para que serve esse framework Express? Esse framework Express, ele serve para ajudar a gente a criar um servidor do lado do Node.js, tá? Utilizando o Node.js. Bom, o que é um framework? Um framework é o quê? É um programa que alguém fez para agilizar a vida do programador, para fazer com que o programador consiga trabalhar com mais agilidade, tá? Então, assim, o Node.js em si, ele é um programa onde você consegue criar arquivos JS e rodar diretamente no seu computador, sem ter que rodar o seu browser, tá? Então esse é um exemplo aí de Node.js. Então, sei lá, se eu criar um arquivo aqui, por exemplo, um arquivo, vou fazer um teste aqui, ó, teste.js e jogar esse arquivo. Peraí, tá errado aqui, sublime ponto de novo. Vou criar esse arquivo aqui dentro. Teste.js. Se eu criar esse arquivo aqui dentro, isso quer dizer que eu consigo download o meu arquivo .js. Isso que eu estou fazendo? Eu estou rodando um arquivo JS no meu computador, tá? Tudo que eu mostrei para vocês, todos os arquivos JS que vocês já rodaram, vocês tiveram que rodar diretamente no browser de vocês, certo? Que é ou clicando com direito, indo inspecionar e mexendo no console, certo?
ou salvando um arquivo .html e dentro desse arquivo vocês criaram lá a seção script onde vocês conseguiram rodar código JavaScript. Nesse caso aqui, eu estou criando um arquivo JS na minha máquina, né, e estou rodando ele. Então, nesse caso eu estou rodando no servidor, não no meu browser, entendeu? Deixa eu fazer só um código simples para ele printar alguma coisa aqui, para vocês verem que isso é possível. Sublime. Tá, vamos lá. Console.log teste node js file. Opa, melhor. Arquivo. Tá aí. Então, vou rodar agora de novo. Então tá aí, ó. Eu fiz ali para ele escrever alguma coisa em Node.js. Ah, eu quero complicar um pouquinho mais. Tá, eu consigo complicar um pouquinho mais. Vou fazer umas variáveis aqui, ó. A é igual a 25. B é igual a 24. C é igual a A menos B. E aí, console.log, vou dar o resultado aqui, ó. A subtração dos números. E aí eu venho e concateno aqui o C. Então o que eu fiz aqui, ó? Um algoritmo simples para fazer o A menos o B e dar esse resultado, tá certo? Então, vou rodar aqui o Node.js de novo. Ele dá ali, ó, subtração dos números, 1, tá vendo? Então aqui, ó, eu já mostro para vocês que vocês têm como rodar aí um código JS, certo? Um código que vocês mexeram até agora em JavaScript, rodando ele no seu servidor, que é diretamente na sua máquina, sem usar o browser, tá? Então, rodando no back-end, estou rodando igual estou rodando aqui com vocês. Node.js, o meu arquivo .js. Rodando lá no back-end, não, no front-end. Aí eu teria que pegar esse mesmo código aqui, ó, e fazer o seguinte, ó. Então agora eu vou rodar isso aqui no front-end. Agora eu consigo ilustrar bem legal para vocês isso que eu estou falando. Para rodar isso no front-end, eu tenho que transformar isso aqui num arquivo HTML. teste.html. E aí eu pego e converto isso aqui para isso daqui. Tá certo. Agora esse arquivo .html, eu não consigo rodar ele aqui, ó. Ele dá erro, tá vendo? Ele dá erro porque não existe a tag script. Essa tag script é uma tag de internet, então por isso eu não consigo rodar ele num arquivo rodando ele no back-end, tá certo? Eu consigo rodar somente o arquivo .js, que é a extensão que o Node.js entende, tá certo? Para eu rodar aquele arquivo HTML que eu acabei de criar, como eu mostrei para vocês lá nas outras aulas, no começo das aulas lá, que a gente viu array, que a gente viu hash, eu crio o arquivo, dou 2 cliques, ele abre no meu browser, certo? Abrindo então no meu cliente. Para ele mostrar que funcionou, como eu dei um console.log, eu tenho que clicar aqui em console. Então tá aí. Vou dar um reload, tá aqui. Então, ó, eu rodei isso no meu browser com o arquivo .html. Então, rodei aqui em código de cliente, tá certo? Aqui eu rodei no arquivo JS e rodei diretamente na minha máquina, ou seja, rodei no meu console. Se eu rodei no meu console, quer dizer que eu rodei no back-end, tá certo? Eu acho que agora eu consegui mostrar para vocês aí a diferença de back-end e front-end. Quando eu estou usando o Node, quando eu estou usando o JavaScript, tá? Isso confunde bastante os alunos ali. Por isso que eu estou focando bastante para vocês entenderem o que é o front-end e o que é o back-end, tá? Entendendo o que é o front-end e o que é o back-end,
Uma coisa antes, já que vocês aprenderam agora como rodar o JavaScript em back-end, eu convido a vocês a pegar os exercícios que vocês já fizeram em HTML e fazer ele também em back-end e rodar da forma que eu rodei aqui, ó, Node.js e o arquivo que vocês fizeram. Vai ser legal para vocês, vocês vão se divertir, vocês vão exercitar bastante a parte de back-end aí, tá certo? Bom, já entendendo bem claro aí o que é um back-end e o que é um front-end, eu vou mostrar para vocês o Express, né? Voltando lá na parte que eu estava querendo explicar. Então, além de instalar o Node.js, vocês precisam instalar o Framework Express, que é o quê? O Framework Express alguém pegou, um outro programador pegou e fez o quê? Fez vários códigos de back-end, certo? E fez com que esses códigos de back-end levantasse, né, um servidor na máquina de vocês. Então ele programou isso. Ele programou isso para facilitar a vida dos próximos programadores. Isso é um framework. Então quando alguém faz alguma coisa que vai ser utilizado por programadores para criar algo maior, tá? Então framework é isso. É uma base para alguma tecnologia que você vai utilizar, tá certo? Então, por exemplo, eu estou falando de Node.js. Node.js é a linguagem. O que é o framework? É o Express, certo? Se eu estiver falando de C Sharp, por exemplo, o que é a linguagem? C Sharp. O que é o framework? O framework é o ASP.NET 3.0, por exemplo. É o que vai gerar lá, o que vai ter dentro do framework para poder gerar uma aplicação. É um exemplo de um framework. Ou um outro exemplo de um framework, o que eu criei, que chama de Docs Business, que é uma aplicação ORM, né, que vai criar ali coisas no banco de dados, etc. Então, eu já fiz isso e já dei uma aula para vocês também, eu já gravei um vídeo explicando para vocês o conceito de ORM, que está lá no Facebook. Então, vocês podem olhar esse ORM que eu fiz e vocês vão ver o que também é um framework. Outro exemplo em Java do que é um framework. Java é a internet, Java a linguagem e, sei lá, um outro framework de Java, deixa eu ver se eu lembro agora de cabeça, o Spring. Spring é um outro framework, tá certo? Então, esses são exemplos de framework e linguagem, tá certo? Tá bom, então, a gente já sabe agora também o que é um framework e o que é uma linguagem, a diferença dos dois. Ó, no caso de Ruby também, Ruby é a linguagem, Rails é o framework, tá? Então, assim, já sabendo o que é a linguagem, agora o que a gente precisa fazer? Conhecer o framework, tá? Então a gente já instalou o Node.js, agora precisa instalar o framework que é o Express, tá? Express Node.js. Então como é que vocês vão fazer? Ir lá no Google também, Express Node.js, vai aparecer para vocês lá o site do Express, vocês vão clicar lá, aqui vai ter todas as opções, tá? E aí vai ter como vocês instalarem. Uma vez com o Node.js instalado, ele tem aí para você um gerenciador de pacotes chamado NPM, tá? Esse NPM é um gerenciador que ele consegue instalar coisa para vocês. É como se fosse o apt-get lá do Ubuntu, tá? Ou o yum do Fedora ou do Red Hat, ou o Brew do Mac. O que é isso? É um gerenciador de pacotes. Quando eu digito npm e mando o comando para instalar ou remover, ele vai lá na internet, no site do npm, certo? Nesse site aqui, ó, localiza o pacote que você quer e faz o download para a tua máquina e configura, tá? É isso que serve esse npm aqui, tá? Então, gente, ó, como eu falei para vocês, ó, framework, tá? Ó, framework, web, rapid, etc, tá? Então, isso é o framework, o Express é o framework. Tá. Então, o npm ele vai fazer isso, ele vai vir aqui nesse site, procurar o npm, pegar ele daqui, instalar na tua máquina e aí você consegue usar ele. Então, uma vez que você instala o Node.js, você vai ter acesso a esse pacote chamado npm, tá?
Então, por exemplo, eu consigo instalar qualquer coisa que tiver nesse site lá no meu computador? Consegue. Isso quer dizer que se eu consigo instalar esse NPM aqui chamado Browserify? Consigo. Eu consigo instalar esse NPM chamado Grantcli? Consigo, tá? Tudo por esse NPM install. Uma vez instalado o NPM na máquina de vocês, o próximo passo é o quê? Rodar o comando npm install express, certo? Menos save que ele está fazendo aqui. Ó. Fazendo isso, você vai conseguir instalar o framework Express e vai ter acesso a essas informações aqui. Ó. Criar aplicações web, criar APIs, ter um desempenho rápido e assim vai, tá certo? Dentro desse site, você tem ali o guia, a referência de API ou alguns exemplos de como que você cria aplicações de Node.js também, tá? A ideia desse vídeo é mostrar para vocês, fazer esse overview para vocês de o que é uma aplicação Node.js e aí vocês vão poder entrar aqui no expressjs.com e ir lá no guide e entender aquilo que eu estou falando. Tudo que eu falei nesse vídeo você vai conseguir entender por aqui também, tá certo? Bom, vamos lá. Vamos criar a nossa primeira aplicação do lado do servidor agora em Node.js. Uma vez instalado o NPM, certo? NPM aqui, ó. Rodei aqui na minha máquina, ele existe, tá vendo? Uma vez instalado o NPM, uma vez instalado o Node, certo? E uma vez instalado as informações que você precisa, né, que é o NPM, o Node e o Express, vocês vão conseguir criar uma aplicação, tá ok? Para criar uma aplicação em Node.js, então, Express, que é o framework, tá certo? O nome é new, né, novo. O nome da sua aplicação, então aqui, ó, eu vou chamar ela de back-end, tá certo? E o nome do template que eu quero utilizar. O template que eu vou utilizar com vocês, que é o template que eu acho mais fácil, é um template chamado EJS. O que é o template? O template é um código dinâmico que ele é para HTML, para código back-end. E o que ele faz isso? Ele junta o código back-end com o código de front-end e gera um HTML rodando no browser. Tá? Isso é um template. Eu vou explicar e vou entrar mais em detalhe disso um pouco mais para frente, tá certo? Então, vamos lá. Express new EJS. Rodo esse comando, ele vai mostrar aqui, ó. Eu criei aí. Na realidade eu fiz aqui até errado. Deixa eu voltar aqui de novo. rm-rf. Apagar o new aqui e vou criar de novo. Então, eu não preciso colocar o new. Vamos lá. Então, para rodar aqui, eu preciso do Express, o nome da minha aplicação, --, EJS, que seria o tipo de template que eu quero colocar, tá certo? Rodei aqui, ele vai criar a minha aplicação. Então, o que ele cria aqui? Ó? A pasta backend, certo? Um arquivo chamado package.json, um arquivo app.js, uma pasta public onde vai conter JavaScripts, imagens, e eu vou colocar também CSS e assim vai. Uma pasta routes onde eu vou ter index e users. Uma pasta starsheets, aqui eu vou ter os meus CSS, né? Uma pasta view onde eu vou ter as views de exemplo. E uma pasta bin onde eu tenho www, que é onde eu executo minha aplicação. Tá? Então ele criou tudo isso daqui para mim. O próximo passo que ele fala é, agora você precisa instalar as dependências, que é as dependências que estão no NPM. Tá? Então, para isso, ele fala para você entrar no seu diretório chamado backend e depois rodar o npm install. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou entrar primeiro aqui no meu diretório, backend, e agora eu vou rodar aqui o npm install. npm install. Rodando aqui. Então, ele vai pegar aquilo que eu falei para vocês. Vir aqui, pegar os elementos que eu preciso e instalar na minha aplicação. Tá? Agora, vocês devem estar se perguntando, mas você só deu o npm install, ele vai baixar todos os arquivos que estão aqui no meu site e vai instalar no meu computador? Não. Para isso, existe o arquivo chamado package. Esse arquivo package, existe uma seção lá dentro que ele fala dependências. Essas dependências, que é a dependência que ele está falando aqui, ó, é a que ele vai baixar quando você só dá o npm install.
Quando você roda o npm install dentro de uma aplicação Express, ele é inteligente o suficiente para ler esse arquivo package.json e saber qual que é os npms que ele vai instalar. Se você rodar isso fora de uma aplicação Express, ele não vai conseguir instalar para você, ele vai dar erro e não vai conseguir instalar para você o pacote que você quer. Para isso você teria que dar um npm install espaço o nome do pacote. Agora, como você está numa aplicação Express, ele consegue entender o package.json e consegue buscar para você lá na internet e instalar isso para você. Não necessariamente precisa ser uma aplicação em Node.js. Você pode criar um diretório e criar esse arquivo package.json, que aí o npm vai conseguir entender que esse arquivo é o arquivo que ele tem que buscar lá para vocês as dependências, tá certo? Eu vou abrir aqui o Sublime e mostrar para vocês mais claro o que são essas dependências. Então aqui, já uma vez com o Sublime aberto na minha aplicação back-end, eu agora vou abrir esse arquivo package.json, tá? Esse arquivo aqui, ó, notem que ele é um arquivo JS, é um hash que eu expliquei para vocês. Para quem não sabe o que é um hash, está perdido nessa parte aqui, convido a vocês a entrar aqui nas aulas do Torne-se um Programador, e aí vocês vão voltar aqui, ó, e tem uma aula aqui, que é a aula número 7, que fala sobre hash, tá certo? Aqui eu explico um pouco disso, tá? Mas, ó, ele é um hash, certo? Que tem um outro hash aqui chamado dependências, onde tem essas informações que é as dependências. Então eu tenho um hash aqui com nome, com versão, com privado, um outro hash de scripts e um outro hash de dependências, tá vendo? Então esse hash de dependências fala os npms que eu preciso para minha aplicação funcionar. Então eu tenho esse cara, o body parser, o cookie parser, tenho o debugger, tenho o EJS, tenho o Express, Morgan e o serve favicon. Então, tendo todos esses componentes aqui, quando eu rodo o npm install, ele vai saber que eu tenho que baixar isso daqui e instalar, certo? Ah, legal, ele baixou isso aqui e instalou na minha máquina. Mas aonde que ele deixou isso na minha máquina? Quando eu tenho uma aplicação Node.js e quando eu tenho um package.json, um diretório, quando você roda o npm install, ele cria para você um diretório aonde você está com o nome chamado Node Módulos, tá? Então vocês podem ver aqui no meu diretório que ele criou aqui, ó, um diretório chamado Node Módulos, certo? Vou mostrar aqui também no meu editor aqui o Sublime. Então, Node Módulos, certo? Esse Node Módulos aqui é onde ele fez o download das minhas dependências lá do site do npm e jogou ele no meu diretório, tá certo? Então agora eu tenho eles no meu diretório. Isso que foi que fez aí o npm install, tá? Então, voltando, recapitulando. npm install, o que eu preciso para rodar um npm install se eu não quiser rodar o npm install, o nome da minha dependência? Eu preciso ter um arquivo package.json num diretório. Esse arquivo precisa ter as minhas dependências, ou seja, eu preciso ter uma estrutura dessa forma, certo? Tendo essa estrutura dessa forma, eu coloco quais dependências que eu preciso. Colocando as dependências que eu preciso, se eu rodar o npm install, ele vai pegar dessas dependências, vai criar um diretório chamado Node Módulos, vai jogar todas essas dependências no diretório Node Módulo, certo? Assim, instalando tudo que eu preciso. A próxima vez que eu rodar no meu console npm install, ele vai ver que não tem nada para baixar na internet e não vai tomar nenhuma ação, certo? No outro caso, ele tomou ação e instalou, fez ali o download de todos os pacotes que eu preciso, tá certo? Então tá aí. Isso é gerenciamento de versão em Node.js, tá legal? Gerenciamento de versão não, gerenciamento de dependências, né? Tá. Legal, agora vamos entender o que é esse back-end, o que é esse diretório, certo? Primeiro, aqui eu tenho um arquivo chamado app.js. Esse app.js é o principal arquivo do Node.js, tá? Do Express, na realidade, não do Node.js, é do Express, tá? Esse arquivo é o arquivo onde eu tenho o require de todas as minhas dependências. O que é require de todas as minhas dependências?
eu estou injetando o código que está aqui dentro do npm módulos na minha aplicação, nenhum arquivo Node.js, tá? Que é um arquivo JS aqui, ó. Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou vinculando o diretório que está aqui, certo? Na minha aplicação, no meu arquivo. Se eu fiz isso, então quer dizer que eu fiz um load dos arquivos que estão nesse diretório dentro de um arquivo .js, quer dizer que esse é meu arquivo principal? Sim, ele poderia ser o seu arquivo principal. Se você der aqui um node app.js, ele vai tentar rodar a tua aplicação. Porém, tem outras dependências que ele precisa para levantar o servidor, tá? Como que ele levanta o servidor a partir desse arquivo? Para isso existe essa pasta bin. O que é essa pasta bin? Dentro dessa pasta bin eu tenho um arquivo chamado www. Esse arquivo www, o que ele faz? Ele utiliza o arquivo app.js para fazer o require de todas as dependências, que são essas dependências aqui, instanciar o objeto app, certo? Então estou criando ali um objeto chamado app, setar todas as configurações que eu preciso do meu app, que é o tipo de template que eu vou utilizar, que é o EJS, qual é o diretório onde eu vou ter as minhas views, que é coisa que eu vou explicar para vocês mais para frente, qual é os logs que ele vai mostrar, quais são as minhas rotas iniciais e o que eu faço quando der erro na minha página de 404 ou de 500. Configurado tudo isso no meu app.js, o meu arquivo www faz o quê? Ele faz o require do app e starta o HTTP. O que vai ser o HTTP? Ele vai startar um servidor na sua máquina e ele vai utilizar a porta 3000. Por quê? Porque aqui ele está especificando, ó, eu vou criar um servidor nessa sua máquina local, certo? Vou colocar ali um HTTP, né? Vou fazer um require da minha dependência HTTP para que a minha máquina vire um servidor. Vou rodar esse servidor na porta 3000 e vou levantar ele. Depois que eu fiz isso, eu starto ali alguns logs ali para ficar mostrando para mim, os listeners de log, né, para ficar mostrando para mim o que eu estou fazendo. Ah, eu entrei em tal lugar, com tal porta e assim vai, tá? Então esses aqui são códigos auxiliares para fazer com que a sua aplicação vire uma aplicação de servidor ou uma aplicação de internet, tá certo? Então, gente, agora eu vou rodar, ao invés de node app.js, eu vou rodar aqui node bin www. Fazendo isso, o que ele vai acontecer aqui? Ó? Ele vai demorar um pouquinho e ele vai levantar um servidor na minha máquina. Levantando o servidor na minha máquina, eu vou conseguir acessar aí o Node.js através do meu browser, certo? Não acessando um arquivo HTML, mas acessando uma URL. E essa URL mostra para mim ali o meu site, tá certo? Tem duas formas de eu levantar o meu site. Uma forma, Node.js, o meu arquivo bin, e a outra forma, que é a forma mais correta, é utilizar o próprio framework, tá? O framework do Express. Quando eu instalo as minhas dependências no meu arquivo package.json, eu também instalo uma dependência chamada scripts. E o que esse scripts faz? Ele executa esse mesmo comando que eu acabei de executar aqui com vocês. Node bin o arquivo. Então vocês podem ver que aqui, ó, na linha 5 e na linha 6, eu tenho um script chamado start. E esse start, o que ele faz? Ele roda um node rodando esse arquivo www. A mesma coisa que eu fiz no console, tá certo? Então, eu tenho duas formas, ou rodo desse jeito, ou rodo o meu arquivo com a dependência do npm. Lembrando que esse arquivo package.json é para o npm. Então aqui eu criei lá um atalho para rodar esse comando Node.js pelo npm. Como é que eu faço? npm start. Uma vez rodando o npm start, o que ele vai fazer? Ele vai rodar esse mesmo comando que eu rodei com vocês pelo console. Então, notem que é o mesmo comando que ele faz aqui, ó. Ok? Rodando esse comando, ele vai levantar a aplicação para vocês, tá certo? Então tá aqui, ó, aplicação back-end com Node.js, certo? Que é o meu diretório que eu coloquei lá no GitHub. Eu vou subir isso para vocês também, tá? Então vocês vão poder fazer o download. E ele levanta o servidor.
Tá, legal. Se ele levantou o servidor, como é que eu vou acessar isso no meu browser? Eu vou pegar aqui o meu browser, certo? Vou tentar acessar isso. Mas o que eu digito? Tá? Quando você levanta um servidor local na tua máquina, existe um DNS ali, né, um nome, que se chama localhost. Esse localhost, ele aponta para a sua máquina local. Tá? Então, se eu dar um Enter aqui, ó, ele aponta para a minha máquina local. Porém, ele falou aqui, ó, não existe nenhuma máquina avaliada, né, no seu servidor. Não existe nenhuma máquina levantada no seu computador, certo? Nenhum servidor levantado no seu computador. Então, eu não consegui enxergar nada, certo? Porém, uma coisa bem importante, a gente levantou o servidor com a porta 3000. Se a gente levantou o servidor com a porta 3000, simplesmente a gente vai ter que digitar aqui 2.3000, tá certo? Quando a gente digita 2.3000, ele consegue acessar o servidor nosso com a porta 3000 que a gente levantou. Então tá aí, gente. Nossa primeira aplicação em Node.js rodando no nosso servidor local, tá certo? Então tá aí. Tá, legal. Entender um pouco mais sobre o que é esse localhost aqui. Esse localhost, todo computador, tá, tem ali uma parte chamada hosts. O que é esse hosts? Esse hosts é uma coisa para facilitar o desenvolvedor ou a pessoa que está mexendo com a internet no computador, certo? Ele também é conhecido na internet como o DNS, tá? Isso daí é um outro assunto, tem que dar uma aula de DNS para vocês, mas eu vou explicar o que é o básico desse localhost. Esse localhost tem duas opções para acessar o servidor na sua máquina. Uma opção é digitando o IP 127.0.0.1, tá? 3000. Então assim, deixa eu levantar a aplicação de novo, tá aí. Então, gente, toda máquina de vocês tem esse IP aqui, ó, que é o IP inicial da máquina. Número de IP, gente, é um endereço que normalmente ele começa ali com essa estrutura, né? 3 números, mais 2 ou 3 números, mais 2 ou 3 números, mais 2 ou 3 números. Isso é um número de IP, tá? Para quem não conhece o que é o número de IP. Bom, uma vez que eu tenho o número de IP na minha máquina e toda máquina tem o número de IP, qualquer computador tem o número de IP, por quê? Porque esse número de IP que faz você conseguir acessar a internet, que faz a sua máquina existir numa rede, tá? Então, se toda máquina tem o número de IP, e o número de IP padrão de toda a máquina é baseado nisso daqui, quer dizer que se eu digitar isso daqui, 2 pontos a porta que eu quero, eu consigo acessar minha aplicação? Sim. Então, isso quer dizer que acessar o número de IP mais a porta é a mesma coisa de acessar localhost mais a porta. É isso daí, entendeu? Então, gente, quando você tem um site num servidor, normalmente você recebe o IP de internet dele. E aí você consegue digitar aquele IP de internet e aí aquele IP de internet vira o seu site. Porém, ninguém entra no Google aqui, ó, e digita um número de IP. Imagine se eu criasse o número de IP para o Tor do seu programador. O cara ia ter que decorar o número de IP desse site para poder entrar. Ia ficar uma coisa absurda. Para isso existe o negócio chamado DNS, certo? Ou o negócio chamado hosts, que é na máquina de vocês. O hosts é justamente esse nome aqui, ó. É o nome que eu estou dando para um número de IP. Então esse é o número de IP, eu dei um nome para esse número de IP. E esse nome que eu dei foi localhost. Toda máquina vem com isso configurado, tá? Então se você estiver no Linux, isso vai estar configurado para você. Se você estiver no Windows, isso vai estar configurado para você, tá certo? Então você que está no Windows aí, como que você tem acesso aí a esse arquivo, que é o arquivo de hosts? O arquivo de hosts no Windows está dentro da pasta drivers. Como eu não estou no Windows agora, eu não vou lembrar de cabeça, mas Google, vocês podem entrar aqui, ó, editar, arquivo, hosts, Windows. Então aqui, ó, um dos primeiros links ali, ele vai mostrar para vocês qual que é o caminho que está o arquivo hosts. Então tá aqui, ó, C2 pontos, Windows System 32, drivers etc hosts. Esse arquivo é o arquivo hosts do Windows.
e aí ele vai abrir justamente isso que eu falei para vocês, tá? Com o IP que eu te falei, que eu acabei de mostrar aqui para vocês. 172.0.0.0.1 e o nome localhost. Então é um alias, é um DNS que eu estou criando para esse número aqui, tá? Então assim que você acessa lá no Windows, tá aqui, ó. C2 pontos, Windows, System32, Drivers, etc. Hosts, tá? Esse arquivo, como que eu acesso no Linux ou no Mac, certo? Diferente o caminho, né? Então eu digitaria aqui Sublime ou Vim ou qual que seja o seu editor, no meu caso aqui é o Sublime, /etc, /hosts, /etc/hosts. Então aqui no Unix, né, que é Mac e o Linux, eu consigo editar esse arquivo. Abrindo /etc/hosts, ele vai abrir a mesma coisa que abriu lá no Windows, certo? Que é o IP, certo? E o alias que você deu. No meu caso, eu tenho dois alias aqui. Ó. Eu tenho um alias para esse IP chamado localhost e tenho um alias chamado local.com.br. Eu posso criar um outro alias aqui, ó, que é alunos.com. Pode ser alunos.com, certo? E aí isso quer dizer que toda vez que eu digitar alunos.com no meu browser, ele vai abrir esse IP aqui, tá certo? Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, ó. Estou na minha aplicação Node.js. Eu já derrubei, né? Deixa eu subir de novo. Então tá aqui. Estou na minha aplicação Node.js e eu vou digitar aqui, ó, alunos.com 3000. Então, ele também abriu minha aplicação Node.js. Tá vendo? Ah, eu quero acessar com www. Tudo bem, www.alunos.com, certo? Salvei aqui no meu hosts. Vou rodar aqui www.alunos.com. Então, ó, eu criei como se fosse um DNS lá fora na internet, aqui na minha máquina. Então, levantei um servidor na minha máquina, criei um DNS pelo meu hosts e falei qual que é a porta que eu quero subir o meu site. Feito isso, eu tenho lá uma aplicação Node.js rodando na minha máquina como se a minha máquina fosse um servidor de internet, tá certo? Bom, tá aí, já rodando. Agora aqui eu tenho o meu site lá funcionando do jeito que eu precisava, tá? Um servidor rodando. Agora, explicando um pouco mais aqui da estrutura do Node.js. Então o Node.js, com esse arquivo www, ele vai e levanta uma aplicação na porta 3000. Essa aplicação na porta 3000, eu posso acessar default lá do seu computador como localhost. Se eu não quiser acessar como localhost, eu quiser colocar o DNS que eu quiser, eu vou lá e edito o meu arquivo hosts, certo? Editando meu arquivo host, se eu tiver no Linux, eu consigo digitar lá /etc/hosts, ou se eu tiver no Mac /etc/hosts, ou se eu tiver no Windows, eu vou lá no System32, Drivers, Hosts e edito. Editando meu DNS, eu consigo acessar o meu site do jeito que eu quiser, com o DNS que eu quiser. Legal, isso local, tá? Acessei o DNS local, consegui levantar o meu servidor, eu consigo rodar minha aplicação. Legal, consigo rodar minha aplicação. Tá aí, tá certo. Agora, como que eu trabalho com a minha aplicação? Como que eu começo a criar códigos aqui dentro da minha aplicação para que essa minha aplicação vire uma aplicação web? Para isso, eu tenho os arquivos EJS, que eu falei para vocês, que são os arquivos de instalação lá, que é o template, que junta código do back-end com o código do front-end. Esse EJS gera um HTML no final, certo? Que é esse HTML que está escrito aqui, ó, Express, Welcome to Express, tá certo? Esse HTML, que é o HTML inicial, é o HTML chamado index. E esse HTML, que é o EJS, está dentro da minha pasta views. E essa minha pasta views eu tenho um arquivo index. Como que eu sei que esse é o arquivo principal, que esse é o arquivo que vai abrir principal? Eu sei porque no meu app.js eu falo isso. Então no meu app.js eu tenho na linha 25 isso daqui especificado para mim. Na linha 25 eu digo que quando eu digitar o meu site barra, certo? Que seria o meu site ou barra, ou meu site sem a barra, então meu site barra, ele renderiza o que está em holds. E o que está em holds? Na linha 8 eu mostro o que está em holds. O que está em holds, ele vai abrir um arquivo chamado holds index, tá certo? Então eu vou abrir aqui o holds index. Esse holds index, ele tem na linha 5 aqui, ó, a mesma coisa. Ele está falando que ele vai abrir no barra,
e ele vai renderizar um arquivo chamado index. E esse arquivo chamado index, aonde ele está? Ele está aqui no meu view. Como que eu sei que esse render aqui, ó, ele vai abrir o meu arquivo de view? Eu sei porque no meu app.js, na linha 14, eu falei que tudo que for views, ele vai abrir do diretório views. Então, toda vez que eu estiver numa rota, eu tiver digitado barra, ele vai dar um render desse arquivo chamado index, e esse arquivo index é esse arquivo aqui, tá certo? E aí, se vocês abrirem aqui, vocês vão ver o welcome to alguma coisa, certo? Isso aqui é um código dinâmico, juntando com o código HTML. Então, eu abri uma seção dinâmica e estou escrevendo alguma coisa dentro do meu HTML. O que é isso dinâmico? É um parâmetro que eu passei, que está aqui, que é um hash que eu estou passando com um título chamado express, para o meu template, que é o meu template index, onde eu vou escrever isso na minha tela, tá certo? E aí o welcome to alguma coisa. Ao invés de eu colocar o welcome to, eu vou colocar aqui, ó, bem-vindo à minha primeira aplicação com aí o Express que ele vai mostrar. Feito isso, alterado, dei um reload aqui. Ah, outra coisa aqui, ó. Aplicação com. Tá aí. Alterei lá o meu código, certo? E aí ele concatenou aqui, ó, um código dinâmico que eu passei para o parâmetro com um código HTML. Então, aplicação com Node.js, seja bem-vindo à primeira aplicação com Node.js. Então tá aí, a aplicação com o Express, né? Bem-vindo com a primeira aplicação Express. Eu falei Node.js, mas eu falei errado, né? Express. No meu caso, se eu quisesse escrever Node.js aqui, na minha rota index, onde eu passei Express, eu colocaria Node.js com framework Express. Tá aí. Então, mudei aqui o contexto. Ah, como eu alterei um código de servidor, desligo e subo meu servidor de novo. Então tá aí. Aplicação com Node.js e com Framework Express, certo? Que é o que eu fiz aqui. Vou aumentar aqui para vocês enxergarem. Aplicação Node.js com Framework Express. Bem-vindo à minha primeira aplicação Node.js com Framework Express. Então juntei ali o meu código dinâmico, certo? Com o meu arquivo estático no meu template que gerou um HTML dessa forma aqui, que é o HTML que a gente está vendo aqui, ó. HTML gerado. Então, cliquei com direito, exibir código fonte. Peraí. Exibir código fonte, ele mostra o HTML gerado, tá certo? No meu caso aqui, esse HTML gerado é diferente do meu arquivo EJS, porque aqui eu tenho uma variável e isso torna o arquivo dinâmico. Bom, gente, eu passei muita coisa hoje, muita coisa para vocês aprenderem. Na aula que vem, eu vou continuar aí com a criação de uma aplicação back-end e front-end. Então a gente vai fazer isso daí juntos, né? Criar uma aplicação e vou mostrar para vocês várias diferenças. Então essa aula, que é a aula de criar uma aplicação back-end e front-end, vai ser muito grande, vai ter várias partes, tá certo? Então a gente vai trabalhando nelas até vocês aí pegarem aí, que agora começou a ficar mais difícil, porque agora é uma parte de configuração e essa parte requer aí muito esforço de vocês. Então assim, como eu passei muito conceito nessa aula, eu sugiro que vocês assistam essa aula várias vezes ou assistam essa aula em pedaços. Assistam uma parte, assistam outra parte, e vai fazendo passo por passo, assim, para vocês conseguirem aí chegar nesse nível, que é o nível que eu parei na aula de hoje com vocês, que é criar uma aplicação no Node.js, entender o que é essa alteração do DNS aqui, certo? Fazer aí o seu código dinâmico e alterar aí a sua aplicação e levantando ela, deixando ela aí uma aplicaçãozinha simples na máquina de vocês, rodando como está rodando na minha, tá certo? Bom,
É isso, pessoal. Missão para vocês então, baixar o Node.js, instalar o npm install das dependências, instalar o Express, rodar isso daí na máquina de vocês como se fosse um servidor, brincar ali alterando o seu arquivo hosts, que é o seu DNS, e deixar a sua aplicação em pé, tá certo? É isso, pessoal. Até a próxima aula. Na próxima aula eu vou continuar aí criando a aplicação com vocês, e aí eu vou fazer algumas coisas orientadas a objeto dentro dessa aplicação e etc. Essa aula vai ser bem longa. Bom, é isso. Até mais, pessoal, e até a próxima aula.